a gente precisa estar à frente da era que nós estamos vivendo. A gente precisa enxergar lá na frente, porque se eu estou agora centrado, tomando decisões pautadas numa realidade que não existe mais, a chance de acertar é pequena, porque o mundo já mudou. E aí o que eu vejo é justamente isso, trabalhar ações com foco numa realidade que a gente já visualiza que vai acontecer. Fala comigo, super jovem. Hoje eu estou com a Cláudia Hermínia. Ela é um monte de coisa. Ela é formada em farmácia, ela é mestre em gestão de saúde, ela é CEO da Tech Tools Innovation, ela é diretora da Cogesmig. Ela vai explicar para nós como que é isso. Professora da Fundação Getúlio Vargas, professora do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas, né? Isso mesmo. Muito bem, seja muito bem-vinda no Super Jovem. Tem vários empreendedores assistindo a gente e vai ser muito legal conhecer a sua história. Que ótimo. Prazer estar aqui, André. Agradeço o convite, né? E espero aí colaborar um pouco aí com os novos empreendedores e profissionais da área de saúde, contando um pouquinho aí da minha experiência. A gente tem alguns gestores da área de saúde que acompanham a gente aqui. Tem uma que é muito especial, que ela chama Poliana, que ela é dentista, uma clínica odontológica melhor que eu já fui até hoje na minha vida. Faço propaganda para ela de graça, chama CM Odonto. E ela é super aplicada em gestão. Super aplicada. Que bom. Manda bala. Da onde que veio essa e como que é a sua trajetória e como você chegou, principalmente no seu negócio hoje, né? Bom, primeiro falar um pouquinho quem é a Cláudia, né? Uhum. Eu sou mineira, nasci no interior e tenho 2 filhos, sou mãe da Natália e do Douglas. A Natália com 24 anos, Douglas com 32 anos. Hoje estou como CEO, mas comecei a minha carreira ali como farmacêutica. Muito cedo eu passei no concurso público 2 anos antes de me formar. Uhum. E quando eu me formei, eu já fui chamada para entrar no hospital como farmacêutica, no hospital da FEMIG, Hospital de Grande Porte, Hospital de Júlio Kubitschek. E ali comecei minha carreira como farmacêutica, mas a gestão estava na veia, né? Logo em seguida eu já passei a ser chefe da farmácia, depois chefe do serviço de apoio terapêutico, depois eu cheguei a diretora desse hospital e me apaixonei pela área de gestão em saúde e comecei a estudar muito nessa área, me especializei na área de gestão hospitalar. Depois eu fui para a Secretaria de Estado de Saúde com a minha carga horária de 20 horas, né, me possibilitou trabalhar um meio período no ambiente público e meio período no ambiente privado, o que foi muito bom para mim. Logo ali na Secretaria de Saúde, eu tive a oportunidade de estar trabalhando na área de tuberculose e pneumologia sanitária, que ainda não era, tinha saído recentemente da área de gestão, né, e fui para a secretaria trabalhar nessa área e começar minhas consultorias, né, no segundo período. Mas nesse ínterim eu fui convidada para ser consultora sênior de uma organização ligada ao OMS, que é o Management Stars for Health, cuja sede é em Washington, e aqui no Brasil eu tinha um escritório lá na Fundação no Centro de Referência Hélio Fraga, e eu ia 2 dias na semana para o Hélio Fraga, para essa consultoria, e 3 dias eu trabalhava aqui, cumprindo essa minha carga horária, né? E ali eu pude me desenvolver e abrir ali os horizontes, porque o trabalho junto ao OMS é um trabalho fantástico. Minha visão assim foi ampliada, né? Não só para gestão
em serviços de saúde no Brasil como fora do Brasil. Eu fiz vários trabalhos na África e junto ao Ministério da Saúde, junto à Vigilância Sanitária, Anvisa, com projetos ali financiados pela Fundação Bill Gates, e fui me especializando cada vez mais na área de gestão em saúde e fiquei por 5 anos como consultora sênior da OMS, e nesse ínterim também fui convidada para ser professora na Fundação Getúlio Vargas. Fiz o teste, passei e comecei a me engajar enquanto professora. Você começou como farmacêutica, você tinha 2 lugares que você trabalhava. Isso. Você começou a aumentar a sua experiência e você virou professora em que momento? Você já estava empreendendo ou não? No momento que eu ainda estava como consultora junto à OMS. Entendi. Né? E aí aquela atividade me deu uma projeção e uma visibilidade. Eu sempre tive muita facilidade para falar em público, para me comunicar com outros profissionais. E ali, lá no Rio, né, eu tive assim, oportunidade de participar de vários eventos e conheci uma pessoa, na época, Tânia Furtado, coordenadora, né, do MBA, que me convidou, fiz o teste, passei, e aí já tem mais de quase 16 anos que eu estou na Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu ministro 4 disciplinas: gestão de serviços de saúde, sistemas de saúde no Brasil, logística e supply chain para organizações de saúde e gestão da cadeia de suprimentos, e também gestão de facilities. Uau. E dou aula no Brasil todo, né? As aulas são finais de semana. São presenciais? São presenciais, algumas online, mas a maioria presencial mesmo. E final de semana, Aí final de semana trabalho durante a semana, final de semana, né, viagem para dar aula. Eita. E nesse ritmo aí. Gosta desse ritmo? Eu gosto muito, eu me identifico muito enquanto professora, enquanto mestre, porque é o momento que você está na sala de aula, que você consegue ali se conectar com os alunos e transmitir para eles esse propósito de vida que eu tenho, que é colaborar para que o mundo seja melhor. E principalmente focando aí numa saúde populacional melhor, né? Nós temos aí uma população tão sofrida e o Brasil tem tudo para ser um exemplo na área de saúde, principalmente saúde pública, né? E infelizmente, por causa de gestão e muitas fragilidades na área de gestão, nós ainda estamos bem atrás aí de vários países, e eu penso que quem pode mudar essa realidade somos nós, né? Então, estar ali na sala de aula e passar um pouco de conhecimento para esses alunos, contribuir para a formação deles e para o aprimoramento deles, né, que já são ali formados, e estar também compartilhando esses conhecimentos e crescendo junto com eles é algo que me dá muita satisfação. Eu sinto que estou cumprindo o propósito. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem uma visão de futuro muito positiva, no sentido de alcançar sempre melhores resultados para a área da saúde, né? Visualizo ali o cuidado centrado no paciente, o cuidado multidisciplinar, a necessidade de uma gestão da clínica também que gere valor para o hospital, gere valor para o paciente, gere valor para os profissionais de saúde, né? Então, a importância de se trabalhar uma governança clínica sólida, o relacionamento com os médicos. Então, essa vivência que eu tenho na área de saúde me faz a cada dia acreditar que nós podemos melhorar a saúde do nosso Brasil. Há praticamente 5 anos atrás, tive a ideia aí de criar o COGESMIC, né, através aí também... Você que fundou ele? Eu fui uma das idealizadoras, junto com mais 2 mulheres. O que significa COGESMIC? Colégio de Gestores, Colégio de Gestores em Saúde do Estado de Minas Gerais. A Poliana, que é a nossa seguidora, que ela é minha amiga, ela fala que dentista não sabe gestão. E eu acho que a maioria dos profissionais de saúde que eu conheço realmente
não se interessam muito por isso, sabe? São tecnicamente extremamente avançados no que fazem ali, né? Mas a parte de gestão... O que eu vejo? Isso está mudando muito, sabe, André? Ah, é? Está mudando muito. Igual, eu acabei de dar uma aula agora em Brasília. E o que eu vejo? Uma mistura de profissionais médicos, farmacêuticos, dentistas, administradores, mas a grande maioria dos alunos são realmente mais da área médica. O que eles buscam? Se especializar na área de gestão para empreender. Olha. E isso é uma tendência muito grande, né? A maioria, eu estou aqui porque eu quero montar a minha clínica. Porque eu quero montar o meu próprio negócio. Então, a gente sabe que nessa era que nós estamos vivendo agora, né? A gente está saindo aí da era da quarta revolução industrial, que é o momento que a gente está vivendo, né? Da alta tecnologia, Big Data, armazenamento em nuvens e toda essa inteligência artificial, drones e todas essas tendências evolutivas desse momento que nós estamos vivendo. E isso também faz com que as organizações de saúde tenham que se aprimorar nos seus processos e incorporação de novas tecnologias. Mas isso encarece muito os custos de uma organização para se manter nesse nível de exigência que o mercado tem, altamente competitivo. Então, cada vez mais as organizações se unem, formando redes. E vão crescendo e se tornam uma potência. Isso faz com que elas ganhem em economia de escala. E as pequenas empresas não têm o mesmo poder de negociação, né? E isso faz com que as pequenas empresas se unam e criem formas de trabalhar em conjunto, que a gente chama a era da alta conectividade, que é essa agora, posterior a essa quarta revolução industrial, né? Que se fala que a gente está saindo da era das revoluções industriais para a era do indivíduo altamente conectado, que não mais precisa de estruturas para gerir uma empresa, mas ele precisa de tecnologia, porque uma pessoa pode estar aqui, pode estar realizando uma gestão de uma empresa na China, nos Estados Unidos, aqui 90% no Brasil, né? da IN8 hoje é home office. Isso, então e aí surge essa era do indivíduo altamente conectado. Mas quais são os profissionais que estão aptos a trabalhar nesse formato? Quais empresas também, né? Quais empresas que também se adaptaram a isso? Né? Porque a gente está saindo em um momento que a estrutura física ela já não é tão mais importante, porque importante agora é o indivíduo capaz de se conectar com o mundo e saber lidar com essas novas tecnologias, né? E logicamente buscando resultados, porque também se conectar sem foco em resultado também não vai levar a nada. Então, o que acontece? Eu vejo que esse novo momento faz com que os profissionais de saúde que estão se formando, principalmente os médicos, tenham uma necessidade de se ver enquanto empresários, empreendedores, livres, não presos a uma estrutura onde a maioria hoje, a forma de contratação é praticamente PJ, então os vínculos dos médicos com as organizações de saúde. Não é mais aquele vínculo CLT, onde o médico faz parte ali do corpo clínico, ele se sente parte daquela instituição, mas com uma tendência muito crescente aí desses vínculos frágeis, né? E isso torna o profissional inseguro. Ah, é? Porque eles pensam, quero ter o meu negócio, quero montar a minha empresa e ao mesmo tempo ele trabalha para essas empresas. Então, ou seja, muitos dão plantão, 1, 2 plantões, que complementam a sua rede, mas têm a sua própria empresa. Então, geralmente eles entram para o MBA no sentido de adquirirem competências de gestão para montar os seus próprios negócios. E uma parte, claro, para se aprimorar, para estar nas empresas onde eles já estão como gestores. Quando eu fiz Empretec em 2015, você sabe o que é Empretec? Não.
Empretec é um seminário do Sebrae imersivo para empreendedores, super intenso, você não pode trabalhar durante o Empretec, você foca lá e faz um projeto imersivo lá e mexe muito com quem participa. Eu tive um colega que chama Danilo, que ele é médico, e ele estava lá porque ele queria empreender. E ele falava que a carreira do médico ela já não era tão glamurosa quanto era antigamente. Um dos motivos que levou ele a empreender, ele abriu uma clínica em Lagoa Santa, deu certo. A clínica dele está funcionando. É a realidade, como eu falei com você, né? Então, assim, as grandes empresas dominam o mercado porque ganham realmente em capacidade de compras, de negociação. Então, o custo sai muito mais barato do que uma empresa pequena para conseguir manter uma estrutura quando ele não tem uma demanda expressiva. E as grandes empresas sabem lidar com endividamento e endividamento alto também, né? Tem isso também. Tem toda uma estrutura também, né? Então, o que sobra para as pequenas empresas? O processo de crescer e se conectar com outras empresas buscando parcerias. Então, cada vez mais, os pequenos empreendedores, para crescerem no mercado, eles buscam se conectar com outras empresas afins, criando estruturas maiores e mais complexas, que possam fornecer produtos de melhor qualidade, com maior agilidade e com uma carta de produtos mais diversificada. Porque cada vez mais o ser humano quer encontrar tudo em um lugar só, né? Então, quanto mais eu amplio a minha carta de produtos e ofereço diversidade, fazendo parcerias com empresas que têm sinergia comigo, mais eu tenho chance de crescer no mercado. Então, esses profissionais que hoje buscam o MBA, dentro das salas de aula, criando ali o network, né, e as amizades que fazem, eles mesmos se unem e buscam sinergia nas empresas, né? Igual eu conheci agora um profissional que tem uma empresa de terceirização de urgência e emergência, e na sala de aula ele conheceu um outro profissional médico que tem uma empresa de terceirização de gestão de UTI. Então vamos unir os nossos trabalhos, as nossas empresas, e nós fornecemos produtos em conjunto, não é? Faz sentido, então, né? Compartilha carteira, não compete, né? Isso, e tem sinergia com o outro enquanto negócios. Então, é muito bacana ver esse movimento, né, dos jovens na área médica, na área de odontologia, de farmácia, e cada um buscando empreender em áreas onde identificam uma ideia, uma possibilidade de oferecer um serviço diferenciado, acreditam naquela ideia e colocam no mercado. E isso é bonito. E eu sou uma pessoa, assim, enquanto professora, vivo isso, porque estou dentro da sala de aula, né? Então a gente identifica todos esses movimentos e apoio, estimulo, acho bonito. Então, quando eu estava falando com vocês sobre a criação do COGESMIG, que é o Colégio de Gestores em Saúde do Estado de Minas Gerais, ele surgiu de uma entidade, associação? É uma associação mesmo. Hoje ela é ligada à Central dos Hospitais, e nós temos gestores de alto nível com expertises em áreas específicas, inclusive nós temos desembargadores fazendo parte do COGESMIG, né? Médicos, administradores e farmacêuticos como eu, né? E gestores de diversos níveis, inclusive o nosso secretário de Estado de Saúde é um dos membros do COGESMIG. Muito bom. E montamos inicialmente enquanto comitê. Ele foi crescendo, ganhando uma amplitude maior, e hoje passou a ser um colégio de gestores, né? Eu fiquei 2 mandatos consecutivos enquanto presidente, e agora, no mês passado, terminei o meu mandato, assumo a diretoria de relacionamento e parcerias, né? Por essa capacidade aí de gerar network mesmo e trazer parceiros.
e o Wesley, que era um dos diretores, assume como presidente. E aí começamos aí uma nova fase, mas é uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem um objetivo de unir os desafios, né, os interesses do setor público de saúde com o setor privado, aí entrando na saúde suplementar, mas em prol da defesa da saúde da população. Então, o setor público de saúde geralmente não conversa com o privado, cada um são mundos diferentes, né? Mas todos eles fazem parte do nosso Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde ele é formado por um braço público e um braço privado, está na nossa Constituição. E muitas vezes isso não é visto. Então, quebrar esses paradigmas e atuar como uma ponte para que os dois setores possam conversar e trazer melhores resultados para a população é um dos nossos objetivos, né? Muito bom, Cláudia. Deixa eu te perguntar um negócio que não tem nada a ver. Você sempre anda bem vestido assim? Estou te perguntando isso porque um dos nossos patrocinadores, é a Consolatio. Eu tô com uma blusa da Consolatio e nós vamos te mandar uma, porque não tinha as que estavam aqui, estão muito grandes para você. Nós vamos te mandar uma de presente. Fico muito agradecida, obrigada. Ela tem uma malha fria, tá vendo? Ela é uma camisa tecnológica, igual a sua empresa, ela é anti-odor. É uma camisa maravilhosa. A gente tem um cupom na Consolatio, quem quiser, SuperJovem15, tá dando 15% de desconto para quem comprar lá. Olha, vou receber com o maior carinho e pode ter certeza que vou usar muito. Com certeza. Você vai encaixar num visual extremamente chique. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito bom. E deixa eu te perguntar, empreender veio de onde? Você é empreendedora ou você é funcionária CEO da Tec? Eu acho que eu sou as duas coisas. As duas coisas? Meu pai eu vim de uma família de comerciantes, né? Com 12 anos, meu pai tinha uma... Antigamente falava comerciante, não empreendedor, né? Não, antigamente era assim. Então, meu pai, ele tinha algumas lojas, principalmente na área de tecidos. Olha como o mundo muda, né? Hoje você nem vê isso mais, mas na época era muito comum, porque praticamente não existiam confecções, então você tinha as costureiras, né? Eu lembro que eu tinha ali 12 anos de idade, eu já ajudava meu pai na loja dele, né? Olha só. E ele tinha lojas de calçados, lojas de tecidos, e aí eu cresci vendo meu pai empreender e crescendo e desenvolvendo. Então, isso é algo que é muito forte assim dentro de mim, né? Eu já tive uma farmácia de manipulação por 10 anos aqui em Belo Horizonte. Quando que foi isso? Foi logo depois que eu me formei, por volta de 2011. De cara você formou e já... Aliás, 2015 não. Mais ou menos 2010, por aí. Você abriu uma farmácia de manipulação. Formou, abriu a farmácia? 2001, eu formei em 2001. Lá para 2010 eu abri a farmácia. Você vê que não foi logo de início não, né? Entendi. Mas foi justamente a minha vontade de crescer e trabalhar e empreender, né? Mas depois eu tive essa vontade de voltar para a área de gestão, me apaixonei pela área de gestão hospitalar e acabei abrindo mão da farmácia para me dedicar mais a essa área de gestão. E com as minhas consultorias individuais, né? Porque depois que eu saí da OMS, eu passei a ter um foco muito grande assim em consultorias com a minha própria empresa, né? Criei a empresa Logística e Qualidade em Gestão Empresarial e fiz consultorias para várias empresas aí de grande porte. De quê? Na área de gestão da qualidade, para acreditação das organizações de saúde e para organização da logística daquele hospital e áreas de compras, setor de compras, e para melhorar a gestão do hospital como um todo, né? Dando consultorias na área de liderança e gestão estratégica também. E a sua empresa faz o que hoje?
Hoje, a minha empresa, eu não estou trabalhando atualmente com consultoria, né, nesse momento, eu tenho a minha empresa, mas eu utilizo justamente para as aulas que eu ministro para FGV e para palestras, né, então que a gente emite nota, mas eu estou hoje mais dedicada aí a essa empresa que eu estou trabalhando, né, como CEO. E ela faz o quê? Justamente tecnologias para a área de saúde e operadora de plano de saúde, são 2 empresas, né? Ah, é? Isso. E qual tecnologia que você faz? Então, são tecnologias voltadas para telemedicina, telesaúde, plataformas para apoiar organizações de saúde a melhorar o seu desempenho. Por exemplo, nós desenvolvemos a plataforma para o sistema Abrange, né? Você tem tanta coisa para melhorar nesse ponto ainda, até hoje, cara. Telesaúde, por exemplo, é um negócio que é tão pouco explorado, tipo assim, por exemplo, a última vez que eu fiz meu check-up, eu tenho Bradesco, né? Eu abri o aplicativo do Bradesco e entrei na fila. Aí eu apareci para um clínico geral. Aí eu falei assim, cara, eu tô com essa lista de exame aqui, eu quero fazer um check-up, você pode pedir para mim? Ele falou, posso. Aí em 15 minutos eu consegui pegar o pedido de exame. Na hora que eu peguei o pedido de exame, ele estava todo certo. Graças a Deus, minha saúde hoje está melhor do que quando eu tinha 20 anos. Que bom, hein, André? Bem melhor, Mas o que eu pensei? Assim, se eu vou num endocrinologista, se for pelo plano de saúde, vou demorar um tempão para conseguir marcar, ou vou marcar numa clínica fast food, que eu vou chegar lá, falar com ele assim, eu quero exame, ele, beleza, vai bater em 10 minutos, não vai escutar nada do que eu tenho para falar, eu vou sair correndo para fazer os meus exames. Eu consegui resolver rapidíssimo em telesaúde isso. Agora eu não consigo consultar com ortopedista, não consigo... Sabe, ter uma primeira conversa simples para ver se eu estou indo no cara certo? Não, você consegue, se você entrar numa fila de pronto atendimento, por exemplo, telesaúde, sim, ele vai te direcionar pro médico especialista que você precisa. Ah, é? Agora, geralmente a teleconsulta ela não é para uma primeira consulta, vamos pensar assim, em que você precisa de uma análise, um diagnóstico mais detalhado, né? Uma anamnese mais detalhada. Porque, por exemplo, se você fraturou o pé, não vai adiantar uma teleconsulta, você vai precisar ir, né? Então, existem situações em que a teleconsulta ela funciona para uma primeira consulta, mas algumas outras situações realmente você vai ter que procurar um médico. Então, eu trabalhava na Secretaria de Saúde? Não, tá muito bom, a temperatura aqui tá ótima. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde na época da Covid, e aí uma das coisas que eu assim, me orgulho muito de ter ajudado e ter batalhado para conseguir foi a telesaúde para o atendimento de Covid via Secretaria de Saúde, de graça para toda a população mineira. E isso, nós ganhamos o prêmio Inova SUS, para você ter ideia, e a gente criou um formato em que o paciente, ele respondia algumas perguntas ali de bot e já direcionava ele para uma teleconsulta, ou já identificava que ele era um possível suspeito, ou se ele estava numa situação grave, já indicava o que fazer. E se ele entrava numa teleconsulta e se ele era um caso confirmado, ele tinha todo o suporte por telemedicina, inclusive com psicólogos e enfermeiros durante todo o tratamento, inclusive disponibilizado para os familiares. Então, olha, imagina o que o Estado propiciou a esses pacientes nossos aqui, né, graças a essa tecnologia. E foi algo assim que eu batalhei muito, lutei muito, né, para a gente conseguir. E com certeza eu creio que nós conseguimos salvar muitas vidas, viu, por causa da telemedicina. Eu imagino. Aqui na época. Porque as pessoas não podiam sair e aí tinha um aplicativo, né? Sim, claro. E já entrava no aplicativo e já fazia o seu cadastro, já podia consultar. E de graça. Né? E eram os melhores médicos, porque nós acordamos com os médicos da FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado aqui de Minas Gerais, médicos que às vezes não poderiam estar trabalhando na ativa no momento por alguma condição imune, por exemplo,
e que se dedicavam online a esses pacientes. Então, nós conseguimos abarcar assim, boa parte da população. Aí você vai me falar, essa é uma ação gerencial, sim, porque faz parte da gestão você identificar as necessidades de mercado e criar soluções e estratégias para atender essas necessidades, né? Eu vejo que hoje nós estamos na era das doenças mentais. E isso está aí no auge, né? Sim. Nunca se viu tantas pessoas aí com índice de depressão, aumentou o número de suicídios, pessoas jovens com infarto, 35, 40 anos, e a gente sabe que boa parte disso é relativo à angústia e problemas mentais mesmo, que levam a pessoa a um nível de depressão. Então, o emocional, ele afeta muito, né? Mas por quê? Tantas doenças mentais em uma era que nós temos tantas tecnologias hoje e, inclusive, melhor acesso à saúde e melhores condições sanitárias, água tratada, né? Coisa que a gente não tinha, que muita não tinha antigamente. Então, tanto que hoje a expectativa de vida da população é muito maior, aumentou, né? Drasticamente. Hoje a média de vida da população brasileira é em torno de 75 anos, mas o número de centenários, pessoas centenárias que utilizam o plano de saúde, hoje aumentou em 95% nos últimos 4 anos. Nossa! Então, ou seja, mais e mais as pessoas estão atingindo uma idade mais avançada. Por quê? Porque as condições de saúde estão cada vez melhores. Mas, infelizmente, os jovens estão indo na contramão das pessoas mais idosas, que já passaram dessa fase do estresse, né? E aí acabam justamente desenvolvendo doenças mentais que diminui a capacidade de trabalho, a produtividade. Isso é um foco hoje da nossa área aí de gestão, trabalhar a saúde mental dos nossos colaboradores nas empresas, né? Isso é um tema que virou obrigação das empresas agora, né? Que a partir de maio as empresas vão ter que atender alguns requisitos mínimos de saúde mental em relação aos colaboradores, né? Isso, implantando políticas de ESG voltadas justamente a também colaborar com o ambiente, mas com a saúde social e emocional dos nossos colaboradores, né? Eu já trabalho com isso há alguns anos aqui na IN8 já. Bacana, parabéns, acho que André. O ponto principal é a gente entender o limite, sabe? Pelo próprio discurso da gestão já dá para tratar muitos excessos. Por exemplo, para mim, hora extra é um problema. Para a maioria das empresas, não. Entende? Tipo assim, se tem algum funcionário que está excedendo, ou alguém que está participando, algum colaborador de qualquer nível, se for diretor, sócio, etc., não importa, ele está excedendo o volume de horas que ele tem que trabalhar, a gente tem um problema ali, sabe? Isso não é alguma coisa que se deve elogiar. Ou ele está falhando como gestor, ou tem um excesso de trabalho que está sendo colocado ali, isso não está certo. E assim, na área de tecnologia, isso é um problema, né? Porque às vezes, dependendo do produto, do projeto, o profissional ele vira à noite, né? Às vezes trabalha à noite. Excede, né? E excede, e aí isso precisa ser trabalhado mesmo. Então ter aí uma política de suporte de RH é engraçado que eu fui atrás disso, eu acabei encontrando esse equilíbrio, mas eu não fui atrás por causa de saúde mental. Eu fui atrás por causa de performance, você acredita? Porque eu queria performar melhor e eu não sabia como. Eu estava morrendo. Eu estava com 120 quilos, estava gordão, estava com minha glicose a 102, eu estava assim, bebendo pra caramba e querendo mais, sabe? E aí eu tive um problema também com um sócio, que ele teve um burnout, e eu me senti responsável por isso, e me senti responsável, depois eu acabei entendendo que eu era parcialmente responsável, que ele também tinha uma parcela grande de responsabilidade nesse burnout, mas eu fui buscar ajuda no conhecimento da psicanálise. Foi onde eu encontrei o meu sócio
Sanderson, que é o meu sócio na Efeitos, que a gente acabou desenvolvendo um produto de supervisão psicanalítica que ajuda as pessoas a falarem sobre o mal-estar delas, principalmente em relação ao trabalho. Que ótimo, a Juliana me falou, que bacana. Sim, e aí a gente abre esse espaço para alguns colaboradores, que são pessoas que a gente entende que são pessoas chaves para a empresa, que são pessoas que é caro, é um investimento alto, né? Mas tratar essas pessoas que a gente entende que são pessoas chaves, que se performarem melhor a empresa ganha também, traz um certo equilíbrio para a empresa, entende? Traz um certo olhar mais humano para a empresa, porque as pessoas começam a falar sobre aquilo que elas sentem, entende? Muito bom, excelente. E eu vejo que assim, hoje nós estamos num dilema, né? Porque essa era da robotização, inteligência artificial, automação, e isso faz com que vários profissionais dentro das empresas sejam substituídos, principalmente na operação, por robôs e inteligência artificial. Isso é a realidade hoje, né? A gente tem, por exemplo, no Einstein, por exemplo, a farmácia hospitalar substituiu vários funcionários por um robô que prepara a dose individualizada, dose unitária, aliás, e que praticamente 0% de erros e um volume significativamente muito maior do que era preparado pelos funcionários, né? Uma agilidade muito maior. Na China, nós já temos um hospital praticamente 100% IA e robô. É mesmo? Sem a presença de ser humano, e que foi inaugurado agora, né? Então, assim, já está funcionando, já está em teste. Então, assim, isso gera uma certa insegurança nos profissionais em relação ao mercado de trabalho. Porque o que eu observo? Todas as revoluções industriais, elas foram positivas, no sentido de gerar empregabilidade e ao mesmo tempo, nós tivemos uma deflação também, né? Toda revolução teve uma deflação, que é mais acesso à roupa, mais acesso ao consumo. E um assentamento, você passa aquele momento de mudança e depois as coisas se assentam, né? Então, a segunda revolução industrial, que foi a era da eletricidade no século XIX, a primeira foi a do vapor no século XVIII, depois, praticamente 50 anos depois, nós tivemos a terceira, que foi a era dos computadores, da internet, celular e tal, e a gente entra na quarta revolução, aí no século XXI, com todas essas novas tecnologias e a inteligência artificial entrando aí, ganhando toda essa dimensão. E o que acontece, o que eu observo hoje em relação a esse momento e o que vai chegar, com o que nós já passamos, é que hoje nós vivemos um momento em que os jovens que estão se formando e precisam ocupar esses cargos relativo a esse novo momento que nós vamos viver de automação e de IA e dominar essas tecnologias, mas nós temos uma parcela enorme da população, que é a parcela que tem segundo grau, né? Que é a empregada doméstica, é o operador de armazém, né? O funcionário de uma loja, de um shopping, que aos poucos e não tão aos poucos como a gente imagina, né? Porque gradativamente, mas numa velocidade muito rápida, estão sendo trocados. Então, você entra no shopping hoje, praticamente você cadastra a sua placa no aplicativo, entra e sai, você nem precisa pagar, não é isso? Mas antes você tinha que passar no guichê, fazer o pagamento. Alguns ainda tem, mas é uma tendência que não vai durar muito tempo. Você chega no aeroporto, os guichês estão praticamente vazios de atendentes, né? Porque você já faz seu check-in online, você chega ali, você já imprime a sua etiqueta de bagagem, se vai despachar bagagem. Com nenhuma tecnologia muito impressionante, né? São tecnologias que já existem há vários anos, que foram conectadas ali, que estão funcionais agora, né? Isso mesmo. Então, e nos armazéns, na área de logística, né? Cadeia de suprimentos, a parte operacional, que é receber, armazenar, conferir, atender pedido,
várias grandes empresas já automatizaram, robotizaram e estão trabalhando com inteligência artificial, armazéns totalmente inteligentes. E esse é o momento. E aí essas pessoas que estavam empregadas nessa parte operacional, elas estão indo para onde? Para os trabalhos individuais, né, autônomos, e aí faz um pano de prato que vai vender no sinal, e faz um docinho, e faz alguma, e começam a se mover também para sobreviverem, né? Mas nunca se viu tanto morador de rua como nós temos hoje. E nunca se viu pessoas tão desestruturadas nessa fase como nós estamos vendo hoje. Então eu vejo que há uma necessidade da política, e aí eu falo política dos nossos governantes de um modo geral, ter um olhar diferenciado para essa faixa da população, para que ela possa se sentir amparada e direcionada, para que a gente não tenha esse ato tão grande que está acontecendo e que tende a crescer se algo não for feito em tempo para apoiar essa população aí da operação em si, né? Então, enquanto você tinha vários funcionários numa loja para receber uma compra, passar ali o código de barra, somar e passar o cartão do cliente, você já chega numa loja, escolhe as roupas, coloca numa cesta, ela já lê o código de barra automaticamente, ou o QR Code, e você nem precisa passar um por um, né? A tecnologia já é tão avançada que e pronto, você paga e pronto e sai. Então, onde estão aquelas pessoas que estavam empregadas no caixa, né? E que já não tem mais? Os supermercados estão indo pela mesma lógica. Então, isso é uma tendência muito grande. Então, empreender hoje no Brasil implica em criar novas formas de se fazer o que já era feito, né? Acrescentando valor com agilidade, aumentando a produtividade, reduzindo a mão de obra ou racionalizando a mão de obra, né? E serviços, produtos que acrescentem valor para a sociedade. E aí sim você vai conseguir empreender e vai conseguir crescer, né? Então esse é o nosso grande desafio. Nossa, é um pouco assustador, né? Traz algumas ideias também, um choque de realidade, isso que você falou. E você acha que a mudança vai ser tão grande assim? Você acha que ela já está sendo? Na verdade, ela não vai ser, ela já está sendo, né? Já está acontecendo. É interessante, né? Que, assim, aquela história do sapo. Você coloca o sapo num caldeirão de água quente, ele pula na hora. Mas você coloca o sapinho ali num caldeirão de água morninha, e aí você vai aumentando, e aí a água esquenta absurdamente, mas ele foi anestesiado e ele morre sem perceber. Então, essa é a realidade, né? A tecnologia e esse novo momento, ele já chegou, ele não vai chegar. Cabe a nós absorvermos isso e sabermos lidar com isso. Porque é importante que essa nova era seja positiva para todos. E assim como aconteceram nas outras, né, que houve um assentamento e nós aprendemos a conviver com esse novo momento, é necessário que isso aconteça também. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão vendo. A parte, por exemplo, de automóveis, né, transporte, o transporte autônomo, ele é uma realidade para os próximos 10 anos. Praticamente 100% do transporte na área de logística vai ser autônomo. Movido por inteligência artificial, rastreado por satélite, né? E com robô. Roda 7 dias por semana, não precisa descansar,
né? Identifica obstáculos, risco de carga mínimo, porque o caminhão já vai ser todo ali rastreado, né? Com todo o mecanismo de segurança. É a realidade de mercado que está crescendo, né? Então, como nós, enquanto gestores, empreendedores, né? Estamos com esse olhar para isso, né? Para esse novo momento. E como que você posiciona o seu negócio? Eu posiciono no sentido em que a gente precisa estar à frente da era que nós estamos vivendo. A gente precisa enxergar lá na frente. Porque se eu estou agora centrado, tomando decisões pautadas numa realidade que não existe mais, a chance de acertar é pequena. Porque o mundo já mudou. Sim. Mas também, se eu tomo decisões centradas no agora, sem entender o que está vindo pela frente, eu também posso ser meio tímido, né? E aí o que eu vejo é justamente isso, trabalhar ações com foco numa realidade que a gente já visualiza que vai acontecer. Por exemplo, nós já acabamos de dizer que a expectativa de vida da população aumentou. Eu trabalho numa área de saúde, né? Com aí uma operadora de saúde. Então, o que eu visualizo? Eu preciso oferecer uma saúde preventiva, melhorar a saúde dessas pessoas para que essa expectativa de vida aumente cada vez mais e que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa e não venham agudizar. Quando uma pessoa que tem uma doença crônica, vamos pensar assim, porque nós estamos na época das condições crônicas, justamente pelo número de pessoas idosas cada vez maior, né? Então, se eu não controlo essas condições crônicas, uma diabetes, uma hipertensão, e o paciente não faz uma caminhada, como você falou, você mudou o seu estilo de vida. Sim. Porque melhorar a sua qualidade de vida exige você ser proativo em seu cuidado. Né? Quando a gente fala paciente, o outro cuida de mim, mas eu não cuido de mim. Então, para que você tenha uma expectativa de vida melhor e eu, enquanto empreendedor, olhe para esse cenário, o que eu visualizo? Uma oportunidade de empreender com o meu negócio, ajudando essas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, para que elas possam viver cada vez mais sem a necessidade de utilizar um serviço de alta complexidade, que é muito mais caro e que impacta muito mais na qualidade de vida e no risco de óbito, né, de uma pessoa, de um paciente. Então, o mercado muda, o mundo muda e essa mudança também gera oportunidades. Mas a sua empresa ela tem tecnologia para isso, né? Você acredita que alinhado à tecnologia você consegue fazer isso com um custo menor, uma abrangência maior? É isso? Porque a tecnologia você consegue visualizar os dados, você consegue visualizar a possibilidade de agravamento de um paciente, você consegue rastrear onde estão sendo realizados exames de mais alta complexidade, identificar as causas, o porquê que esses exames estão sendo realizados, chegar até o paciente. Sem a tecnologia eu não ia conseguir fazer isso, né? Então a tecnologia ela é muito importante, principalmente os sistemas de informação, né? Gerando dados para gestão, capacidade de gerar indicadores, metas, controlar essas não conformidades que vão acontecendo nos processos. Então a tecnologia ela é fantástica, ela me propicia chegar aonde eu quero com muito mais rapidez. Agora, gerar tecnologia ou absorver tecnologia imaturamente também é um grande problema das organizações de saúde. Porque eu preciso preparar o meu corpo de colaboradores, eu preciso preparar a minha comunidade de gestores, de líderes, por exemplo, para absorver as tecnologias que eu pretendo implantar. Porque senão eu corro o risco de ter um alto custo sem efetivamente
gerar valor para a minha instituição ou para o meu paciente. E muitas empresas, infelizmente, fazem isso hoje. Pela imaturidade de terem um setor focado em inovação e incorporação de novas tecnologias, que façam esse estudo, estudem ali o seu portfólio, né, de possibilidades para ver aquilo que seria melhor, adquirem tecnologias porque a cirurgia robótica tal vai trazer visibilidade para a minha empresa. Sim. E aí absorve, faz uma propaganda, mas não tem capacidade de utilizar eu concordo e fazer demais com que ela com gere isso. valor. Isso é uma coisa que eu acho que vai segurar um bocado dessa revolução com a inteligência artificial, que é a resistência do ser humano para poder absorver isso. Por exemplo, se você falar inteligência artificial em qualquer instância social, as pessoas vão te dar atenção e falar assim, nossa, vai mudar tudo. Agora, quem entende aquilo ali? Quem que usa o DeepSeek ou o ChatGPT para poder produzir diariamente, né? São poucas pessoas, até que na empresa a gente não está usando, e é uma empresa de tecnologia, a gente não está usando a potência que aquilo ali poderia gerar, sabe? IA generativa sem contexto, que ela fica alucinando lá loucamente, né? O estagiário chega lá e fala assim, o que eu mando bem aqui, faz um prompt com uma linha só e não consegue extrair valor nenhum daquilo, entendeu? As pessoas respondendo, Cláudia, em entrevista de emprego usando o ChatGPT, coisa mais ridícula do mundo, assim, feio pra caramba, assim, Que é o que eu te disse, né? Você ser capaz de dominar a tecnologia vai ser um diferencial no mercado. E aí é onde a isso gente demanda precisa... tempo e aprendizado, né? Não é aquela... e pensar essa linha tênue ali, que é a inteligência artificial e eu enquanto ser humano, inteligente. Sim. Que utilizo aqueles dados para aumentar a minha capacidade de tomar decisões e de elaborar novos produtos. Mas que não me acomodo ao fato de achar que ela vai trabalhar para mim, que todas as minhas soluções vão vir, eu preciso de algo, vou no ChatGPT, por exemplo, ele já me dá, então eu utilizo aquilo. Entende que o ser humano vai ficando acomodado? Sim, e aí ele para de ler, ele para de se especializar, ele para de pesquisar, e aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar para trás. E outras pessoas vão adquirir inteligência e vão crescer. Então, o perfil do empreendedor hoje que vai crescer é o que conseguir dominar as tecnologias para ir além do que a tecnologia te oferece. É por isso que você tem que seguir o Super Jovem, porque a gente ensina o pensamento empreendedor. Quem não souber pensar, não vai dar conta. Não vai dar conta. Não. Quem vai usar a inteligência artificial vai ter que pensar muito mais do que fazer. E pensar é mais difícil que fazer. Pensar, elaborar, para como extrair o máximo daquela ferramenta ali. Muito bom, Cláudia. É isso. Eu te disse que assim, eu sou professora de supply chain logística, né? Sim. E a logística, que isso vem da minha formação e também que é a área que eu te falo assim, de empreendedorismo, né? É algo que fomenta assim também dentro de mim, porque vem da minha essência enquanto profissional de saúde e de como eu comecei a minha carreira. Então, o que eu vejo, a logística, ela é a lógica para um fluxo de insumos. A estratégia é você criar estratégias de gestão para um fluxo de insumo cada vez mais ágil, com o menor custo possível e com o máximo de qualidade para que o meu cliente fique satisfeito. Então, se eu pensar, tudo que é processo, né? Um processo cirúrgico, um processo de compras, tudo que é processo leva a um resultado. Você tem os seus processos da sua empresa, você obtém resultado. Para que esses processos aconteçam, você tem que ter entradas de insumos, não é? É a tecnologia, é o seu material, é a hora trabalho, é a energia, tudo que entra. Então, essa logística que é a sua capacidade de gerar estratégias lógicas para gerar um fluxo que vai levar ao melhor resultado é um diferencial hoje para o gestor e para o empreendedor. E por quê? Muitas pessoas não entendem
E acham que a logística ela é só uma empresa de transporte, né? E não entendem que a lógica, é a estratégia para criar um fluxo com o menor custo, com o menor tempo possível, com o máximo de qualidade. Isso é o que o nosso cliente quer. Então, quanto mais você está empreendendo hoje e você surpreende o seu cliente, mais você tem chance de permanecer e de crescer no mercado. Porque nós estamos na era em que entregar dentro do prazo já não é mais valor. O valor agora é surpreender, entregar antes do prazo. Isso na saúde, em todas as áreas. Você não quer marcar uma consulta e demorar 30 dias para consultar. Ir, quanto mais demorar. Mas e tem que ir, né? Pois é, mas é assim. Então, assim, vou marcar uma cirurgia. Nossa, daqui 2 meses, você vai procurar outro profissional. Por mais que você saiba que aquele profissional é bom, né? Então, hoje o ser humano, ele busca resolução cada vez mais ágil para suas demandas. Então, o empreender tem que entender assim, qual a minha rapidez em atender o meu cliente. Com qualidade. Com qualidade, para que ele fique satisfeito, né? Então, o menor tempo, a melhor entrega possível, né? O menor tempo, então, com a maior qualidade. Todo negócio leva um emprego da logística. Não tem como. Você tem uma empresa, um hub aí, né? De startups, por exemplo. Tudo tem logística para funcionar. E qual a sua capacidade de dominar essa logística? Nossa, tem né? uma... Gerando a gente tem valor com menor custo. Uma das aplicações que a gente tem aqui é o Busca Milhas. O Busca Milhas, ele sintetiza informações de voos com milhas e pagantes e consolidadoras num lugar só. E o comércio das milhas aéreas é quase que um blockchain, assim. A milha é tipo um Bitcoin, que é uma moeda virtual, né? Você compra no seu cartão de crédito, você voa, etc., acumula milhas, aquilo ali pode ser vendido para alguém, emitir uma passagem com as suas milhas e transformar isso em dinheiro, etc. As companhias aéreas não querem que ninguém faça isso, porque quanto mais sobrar a milha, mais ela põe dinheiro no caixa. Ela quer que você acumule, dê dinheiro a ela, mas que você não emita. Claro, né? Normal. E aí a gente faz o escaneamento das companhias aéreas usando uma tecnologia que chama Web Scraping, que é pela frente, sabe? Uma das nossas empresas, que é a DevKnowledge, ela é ultra especialista em Web Scraping. A gente é muito bom nisso, tem grandes clientes, como o Mercado Livre, por exemplo, que consultam com a gente. E a nossa entrega é a informação no menor tempo possível. Tá E é justamente isso. Ela tem que estar lá inteira, com qualidade alta, que é uma taxa de acerto muito boa, com menos de 10 segundos. E aí você está sendo estrategista lógico. Olha que interessante, né? E aí quanto mais você adquire essa habilidade de ser estrategista lógico, mais você vai gerar valor para o seu negócio, que é entregar o seu produto no menor tempo possível, com o máximo de qualidade, no seu menor custo. É isso. Né? Gerando aí o seu lucro, gerando aí o valor para sua empresa. Bom demais, Cláudio, bom demais. Eu vou te mandar a camisa, mas eu trouxe um presente além da camisa. Olha, que bom! Amo ganhar presente, gente. Para você lembrar desse bate-papo. Legal. Ó, vou mostrar para vocês. Tchan, 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 tchan. Eu já estava até imaginando que era. Que não é que. Olha que lindo, gente. Nosso lema: não esqueça de curtir a jornada num mundo onde a gente vive ansioso. Não esqueça de curtir a jornada. Olha que bacana. Muito obrigada, super jovem. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, viu, André? Eu que te agradeço, Cláudia. Obrigada pelo presente, obrigada pelo papo, foi muito bacana, né? Foi bom mesmo. Você tem uma mensagem final para os nossos seguidores? Bom, a minha mensagem final, eu vou terminar com uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, que diz o seguinte: geralmente foi um pequeno grupo de pessoas comprometidas que contribuíram para fazer o mundo melhor. E eu tenho no meu coração que nós, cada um de nós, podemos ser um agente de mudança para que o nosso mundo seja melhor. E que você possa se sentir aí como um agente de mudança nesse mundo tão mudado, como nós falamos aqui,
e contribuir para o nosso mundo ser cada dia melhor, para que as pessoas possam ter trabalho, possam ter alegria, possam ter sustentabilidade familiar, emocional, financeira, né? Eu acho que cada um de nós deve trabalhar com esse propósito. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, viu? Show demais.